A paz do Senhor, queridos irmãos, você está no canal Encontro com a Palavra. Quero nessa oportunidade fazer um resumo do texto que nós lemos na leitura bíblica que estamos fazendo para ler a Bíblia toda no ano de 2025. Hoje a leitura é Gênesis capítulo 30, 31 e 32. No capítulo 30, nós temos a formação da nação de Israel, os filhos de Jacó, 12 homens e uma mulher. Esses 12 homens, cada um se transformou numa tribo de Israel. E ele esteve com Labão durante 20 anos, 14 anos pelas duas filhas e 6 anos pelo seu trabalho, pelo seu rebanho. E Deus abençoou Jacó e fez ele multiplicar, de forma que os filhos de Labão achavam que ele estava roubando Labão, que o rebanho que ele tinha ele estava tirando. Mas ele trabalhou honestamente e Deus mostrou para ele que iria abençoá-lo e que tinha visto toda a luta que ele tinha passado. No capítulo de número 30, você vai observar que ele foge de Labão, ele larga tudo lá e vai embora com as filhas, combina com elas e Deus falou para ele: vai embora, volta para a tua terra, te lembra de Betel, o lugar onde ele ergueu uma coluna e prometeu, fez um voto ao Senhor, que ali ele adoraria o Senhor. E ele então voltou. Só que como o relacionamento com Labão não estava bem, quando Labão foi tosquear suas ovelhas, 3 dias de distância, ele pegou então sua família e veio embora. Labão soube e foi atrás. 7 dias depois encontrou. Um fato que aconteceu é que Raquel roubou os ídolos do pai dela e levou, porque tinha a crença de que quem tinha aqueles terafins teria a bênção, a sorte. E ela levou aqueles ídolos e Jacó não sabia. Quando Labão volta, muito furioso, encontra-se com Jacó e diz assim: por que roubaste os meus deuses, os meus ídolos? Ele disse: se alguém tiver o teu ídolo aqui, se alguém pegou os teus deuses, essa pessoa não vai viver. E ele não tinha ideia que a esposa dele tinha trazido os ídolos do pai dela. E ele entra então nas tendas, na tenda de Leia, na tenda das servas, na tenda de Jacó e entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel ficou com medo, pegou os ídolos, colocou na sela de um animal, de um camelo, e sentou em cima. E quando ele chegou, ela disse: não se zangue comigo, meu pai, eu não posso me levantar, pois eu estou no período das mulheres. Ela disse que estava menstruada e não podia levantar. E ele então não achou os ídolos, e lá eles tiveram uma discussão, Jacó, Labão, mas depois fizeram as pazes. Labão voltou e Jacó continuou a sua viagem. Depois que Jacó passa desse encontro com Labão, a Bíblia diz que ele teve um encontro, os anjos de Deus o encontraram. Está aqui no capítulo 32, versículo 2, diz assim: Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. Jacó então continua a sua jornada, só que surge uma outra necessidade. Ele tem que se encontrar com o irmão dele. O irmão dele, Esaú, está muito zangado. Já fazia 20 anos que ele tinha ido embora, tinha enganado o irmão, e o irmão prometeu matá-lo. E agora ele está voltando, e ele tem que fazer as pazes, porque o tempo não perdoa pecado. O que perdoa pecado é o sangue de Jesus Cristo, é confessar o pecado e abandonar. Então ele volta, aí ele manda mensageiros para falar com o irmão dele. Os mensageiros foram, disseram que Jacó estava vindo ao seu encontro, e os mensageiros voltaram para Jacó dizendo que Esaú estava vindo ao encontro dele com 400 homens armados. E ele temeu. Está escrito aqui no capítulo 32, versículo 11, a oração que Jacó faz. Ele diz assim: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe e os filhos. Ele ficou com medo de ser morto por Esaú. Então ele vai, manda um presente para Esaú, divide as suas equipes
E ele passa a noite no Vale de Jaboque. Naquela noite, ele teve um encontro com Deus. E Deus fez uma pergunta para ele e disse assim: qual é o teu nome? Ele tinha mentido há 20 anos atrás, dizendo que o nome dele era Esaú. Disse para o pai, para Isaac. Agora ele está diante de Deus. E agora, como é que mente para Deus? O Senhor disse: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. Era o que ele tinha sido, tinha procurado viver uma vida da maneira dele, fora do caminho do propósito de Deus. E agora o Senhor diz: o teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Ele teve a vida dele mudada. Que Deus abençoe você e abençoe sua família, em nome de Jesus.